Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais. E a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos Quinta de Guerra. Adoro, amo esse trabalho. Porque nós precisamos orar. Eu sei que quando o povo de Deus para orar, as coisas são mudadas. A oração muda o rumo das coisas. Pare para orar. Busque a Deus. Clame ao Senhor com toda a força. Vamos orar. Às 7 da manhã em São Paulo, a primeira reunião, depois às 9, 15, 19 e 30. Em todos os nossos templos. Amanhã é feriado, mas nós teremos em todos os nossos templos uma única reunião às 9. Mas vamos cultuar o Senhor. Domingo eu vou estar com muita alegria e gratidão na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus, o domingo de Páscoa, vamos cultuar o Senhor, engrandecê-lo. Vamos honrar o Senhor com toda a nossa vida, força. Vamos dedicar o nosso dia, a nossa vida a Ele. Domingo de Páscoa, primeiro dia da semana, um dia muito especial. É um dia para você buscar a Deus acima de tudo. Busque o Senhor. Buscai o Senhor em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. Olha o que diz aqui em Isaías 53, vamos ler o 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Castigado por Deus atingido e afligido. Então vamos ver aqui na Almeida, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado, ou como diz na Almeida, moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos curados. Forte, não é? A Bíblia diz que se tiver um enfermo, é para ele ser ungido com óleo e aquela doença, com imposição de mãos, ser expulsa. A Bíblia diz que o Senhor nos deu poder para curar enfermos. Então, isso não foi dado apenas a uma pessoa ou a outra pessoa. Eu creio que todo cristão recebeu esse poder de expulsar uma enfermidade que está assolando o seu corpo e receber saúde. Então, quando a enfermidade chega, e a gente só descobre o quanto a saúde é um bem precioso quando ela falta, nós precisamos imediatamente nos posicionarmos em fé. E não é bem isso que acontece. Normalmente as pessoas buscam todos os recursos e confiam em todas as fontes naturais que são limitadas. E quando elas esgotam todas as possibilidades, aí elas começam a clamar, elas começam a orar, elas começam a lutar com as armas espirituais. Todo cristão deveria reagir de forma espiritual e não deixar como último recurso a fé, a oração. Mas primeiro a pessoa, ela
corre para todo lado para resolver aquele problema de enfermidade. Muitas vezes ouve um monte de coisas negativas e tenta resolver, muitas vezes, um problema que é espiritual, de forma natural. E é possível você ver quando uma coisa é espiritual, primeiro, quando você vê que aquele caso já vem passando por gerações. De uma geração para outra geração. Vários casos na família. Há uma possessão ali, atuando naquela área. Na família do lado da minha mãe, havia um problema espiritual, uma enfermidade mental que atuou em várias pessoas, inclusive em mim. As pessoas começavam a desenvolver um desequilíbrio mental. Então, nós tivemos casos de internações em hospitais psiquiátricos. Eu mesma passei perto. Eu fui a psiquiatra, eu peguei, levei para casa. Isso, quando eu falo, parece que é um exagero, mas Deus é minha testemunha, jamais colocaria uma vírgula se não fosse verdade. Eu saí com uma receita com 10 caixas de medicamentos para resolver um problema que era totalmente espiritual. Eu estava perturbada. O problema era espiritual. E casos de internações aconteceram na família. E eu mesma fui uma que passei perto. Eu tive indicação. O psiquiatra disse, se ela continuar assim, nós vamos interná-la. Eu estava prestes a repetir a história de pessoas da família. O problema era espiritual. E quando eu comecei a lutar de forma espiritual, eu fui liberta. Fui liberta de tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Aquele espírito de suicídio, aquelas perturbações, aquela insônia, enfim, 1000 coisas. Eu vejo que muitas pessoas estão lutando de forma natural, tentando vencer um problema espiritual de forma natural. O meu filho mais velho teve o problema da epilepsia. E na família do meu marido tinha caso de epilepsia. O meu marido mesmo teve problemas com desmaios na infância. E agora o meu filho estava condenado à epilepsia. E havia caso de epilepsia e desmaios, casos assim, na família. E agora aquilo estava acontecendo na minha casa. Como é que eu venci? De forma espiritual. Eu ouvi diagnósticos, eu recebi direções várias, mas eu só venci lutando com a fé. Nenhum medicamento curou. Muitas vezes o que aconteceu foi que as doses tiveram que ser aumentadas e ao ponto de eu ouvir de um neurologista que ele já estava dando uma dose para ele de gente grande. Dose que ele usava em gente grande, ele disse. Então, o problema dele era espiritual, porque nenhum medicamento resolvia. Nenhuma internação resolvia. O tratamento resolvia. O problema era espiritual. Então, eu acredito que talvez você está aí, numa jornada, e corre para lá, corre para cá, e quer resolver de um jeito, quer resolver aqui, ali, e vamos falar mais sobre esse assunto, e como vamos fazer, e o fulano
de tal pode resolver e não sei onde, o tratamento tal. Você já fez de tudo, talvez. Mas talvez você não parou para lutar com a fé. E você recebe a notícia, e cada notícia que você recebe, você desmonta mais, ao invés de se levantar e dizer, não, eu vou lutar com a fé. Em 2014, eu fui diagnosticada com tumor na hipófise. Quando a médica, eu estava tendo um desequilíbrio hormonal absurdo, 1000 coisas acontecendo, a médica pegou o meu exame. E após os exames, lá estava um tumor na hipófise. Ela disse para mim, nós vamos ter que entrar com tratamento, etc, etc. Eu disse para ela, doutora, você sabe que eu gosto de você, tenho muito respeito por você, mas eu não vou passar daqui, não. Ela disse, eu preciso falar com você, que é uma mulher esclarecida, as consequências de você não fazer o tratamento. Eu disse, eu vou assumir o risco. Eu não estou incentivando ninguém, porque essa é a minha fé. Como quando eu lidei com a fé, eu venci através da fé a epilepsia do meu filho mais velho. Eu decidi que eu não ia dar medicamento, que eu não ia fazer aquilo, e que eu ia resistir até o fim. Essa foi a minha fé. Cada um tem que ter a sua fé. É nisso que eu acredito. Eu acredito na palavra de Deus. E eu vou lutar com a fé. E eu voltei, eu não contei isso a ninguém. Eu não contei a ninguém da família, eu não contei a ninguém. Eu fui lutar. Continuei o meu trabalho, minha vida normal. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu, a não ser que eu estava um pouco com menos peso, eu estava um pouco mais magra, o cabelo caiu bastante, mas como eu tinha vindo de várias situações, de uma tribulação também bem pesada, de situações graves, de injustiças absurdas de 2013, isso eu fui seguindo. Mas, inclusive, a médica me perguntou, você teve alguma perda de alguém, de um ente querido? Porque normalmente isso acontece com um choque muito grande. E eu não disse a ela, eu disse, bom, eu tenho uma vida de trabalho, uma vida contínua, mas não se preocupe. Eu estou bem e vou ficar bem. E eu lutei com a fé. E eu lutei muito. Eu não perdi um dia de culto. Um dia de gravação. Eu não contei a ninguém. A ninguém. Você sabe por quê? Porque as pessoas matam a gente. Você conta, elas trabalham ao contrário. Se eu falasse à minha família naquele momento, especialmente ao meu marido, que é dramático, ele já ia começar a chorar, a primeira coisa. E, assim, a ficar me atormentando. Oh, meu pai! Aquela coisa toda. Meus filhos ficariam também amedrontados. E é isso que eu estou dizendo. As pessoas começam a falar muitas coisas. Eu não quero ouvir. Eu não quero nada que atrapalhe a minha fé. Nada. Então, eu não falei a ninguém. Não falei a ninguém. Nem a meu marido, a meus filhos, a ninguém. A meus pais, a ninguém. Eu só contei quando eu tive o diagnóstico da cura. Porque eu fui totalmente curada. Eu não tomei um medicamento para isso. Nenhum. Eu não fiz nenhum tratamento para isso. Eu disse, Senhor, o Senhor me deu a vida. E enquanto o Senhor quiser preservar a minha vida, eu vou continuar. Me dê graça, me dê força, e assim, eu vou confiar no Senhor.
Eu preciso da cura para continuar cumprindo com o propósito que o Senhor me chamou para fazer. O Senhor tem um propósito comigo. Doente é difícil. Então me dê saúde. Porque eu tenho a alegria de dizer que a minha vida é toda gasta no altar do Senhor. Eu não perdi um dia. Ninguém percebeu. Ninguém. Só quando eu testemunhei. E foi Deus. Eu fiz meus programas, o programa Mudança de Vida normalmente, meus cultos normalmente, minhas reuniões internas normalmente, minha vida normal. Eu continuei e disse, eu vou confiar no Senhor, quem dá a vida é o Senhor levou sobre si as enfermidades. Eu não me entrego. E eu estou confiante que isso já foi, porque eu recebi a minha cura e vou continuar vivendo confiante. E sei que enquanto eu estiver aqui, estamos sujeitos, mas seja lá o que for, eu vou lutar com a fé, porque quem dá vida é Deus. Ele dá vida, Ele cura, Ele levanta, tudo vem dele. Por que vou temer doenças? Vou temer a morte? Eu não temo a morte. Até porque a Bíblia diz que o justo nunca morre. Quando termina a sua jornada aqui, ele começa uma nova na eternidade. Eu não tenho medo da vida, eu não tenho medo da morte. Se tem uma coisa que eu não tenho, é medo de viver e medo de morrer. Paulo disse, viver é ganho, viver é Cristo, morrer é ganho. E não era uma pessoa depressiva falando isso. Ele não queria morrer. Ele só está dizendo que viver para mim é Cristo, para mim também. E morrer? Morrer é ganho, por quê? Porque vou para a glória, eu vou me encontrar com Jesus. Sabe, está na hora de cada cristão entender melhor o mundo espiritual. Você está vivendo? Viva em Cristo e viva confiante. Possua todas as promessas. Lute de forma espiritual. Para de lutar de forma natural. Lute de forma espiritual. Lute. Lança a mão. Eu repetia para mim, o Senhor levou sobre ele, o Senhor levou verdadeiramente sobre si todas essas enfermidades. Eu recebo saúde, eu recebo energia, eu recebo força. E eu recebi. E eu estou aqui. Muito bem. Graças ao Senhor. Ei, você não tem que temer a doença. Você não tem que temer diagnósticos. Você não tem que temer nada. Você tem que se levantar e confiar em Deus. Confie em Deus. Lute de forma espiritual. Para de lutar de forma natural. Recebe um diagnóstico. Desmontou. Que é isso? Você é crente? Você é crente? Hã? Crente crê. Sabe por que é crente? Porque crê. Você tem que crer. Que cristianismo é esse? Que cristianismo você pratica? Se a palavra do médico tem mais força do que a palavra de Deus? Hã? Aí recebe um diagnóstico, desaba, conta para a família, fica todo mundo desestruturado. Mamãe vai morrer, papai vai morrer, fulano vai morrer. Já começa a matar a pessoa antes da hora. Não é para ela morrer, já estão matando, vai morrer. Você tem que confiar em Deus. Andar por fé, depender da fé. O justo viverá da fé. Nós não temos que ficar falando de problemas, nem falando de doenças. Mais uma reunião familiar que vamos fazer com mamãe. Mamãe está enferma. Acho que a gente tem que começar a preparar o coração, porque que assunto. Cada um deveria
parar e dizer, sabe, nós vamos nos reunir e vamos orar com toda a força e não vamos aceitar isso. Todavia, se Deus tiver um propósito, e seja qual for o propósito, nós vamos confiar no Senhor. Um diagnóstico é só um diagnóstico. Eu recebi tantos diagnósticos negativos, tantas previsões negativas, mas Jesus mudou tudo. Não tem uma enfermidade em toda a minha família, na minha casa, que não foi curada. Todas, Jesus nos curou de todas. Como está escrito. Ele nos livrou de todas as aflições. Ele não nos impediu de entrar, de vivê-las, mas Ele nos livrou delas. Ele não me livrou do tumor na hipófise, mas Ele me curou. Ele não livrou meu filho da epilepsia, mas Ele o curou. Levante-se! Jesus cura hoje. Ele cura, Ele liberta. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que cura. Se você crê na salvação, tem que crer na cura. Jesus é maior que o câncer. O poder do Senhor é maior que o câncer, que a AIDS, que a epilepsia, que qualquer tumor. Lide de forma espiritual. Para tratar um problema espiritual de forma natural. Por que não luta com a fé? Luta com a fé. E Deus vai dar vitória. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as enfermidades. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Jesus está dizendo que você pode ser curado, você pode ser sarado, pode ser liberto da loucura, do desequilíbrio, liberto dos vícios. Talvez é totalmente dominado por um vício. Ele te liberta. Ele cura, tanto hoje como curou no passado. Ei, você já tem, se você acompanha o meu programa, você já me ouviu contar tantos testemunhos. Meu pai, quantas doenças chegaram até a minha família, mas Jesus curou todas. Para a honra e a glória do nome do Senhor, eu poderia dar uma lista, foram muitas. E Jesus curou todas as enfermidades. Ele curou tudo, todos foram curados. Todos foram sarados, todos foram abençoados. Nós temos muitos milagres para contar. E eu quero que você se levante, porque Deus está falando algo com você. E reaja. Você não tem que se submeter a isso, você não tem que aceitar, você não pode se entregar, você tem que reagir, você tem que se levantar e crer num Deus poderoso, o Deus do impossível, o Deus que opera o sobrenatural. Vamos, levante-se e lute! Lute! E você vai viver um grande milagre. Um grande milagre. Algumas vezes eu tive a sensação de que nós íamos viver realmente uma experiência ruim, a perda de alguém. Principalmente o meu filho mais velho. Mas eu lutei com a fé. E Jesus não trouxe morte, Ele trouxe vida para minha casa, para minha família. Então eu acredito que Ele não tem morte para você, Ele tem vida. Ele tem cura e a dor de hoje vai se tornar um grande testemunho. Você vai testemunhar o poder de Deus. Vai ser a sua mensagem amanhã, como está sendo a minha agora. Isso aí vai se transformar na sua mensagem. E você vai ajudar outras pessoas como eu estou ajudando você, eu acredito. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida. E quero repreender o medo da morte, o medo da doença.
o medo do diagnóstico. Eu repreendo esse espírito do medo, essa fraqueza, o desespero, esse temor, que saiam agora em nome de Jesus. Eu quero repreender esse espírito de enfermidade. Onde estiver, seja lá o que for, que está assolando a vida dessa pessoa, vai desalojando da vida dela agora. Todo espírito de enfermidade. Eu ordeno agora que essa força demoníaca, essa força maligna, que vem assombrando a vida dessa pessoa, roubando a paz dela, perturbando a vida dela, eu ordeno, saia agora em nome de Jesus. Essa dependência química, essa opressão, essa perturbação, espírito da loucura, esse tumor, esse espírito de enfermidade, doença, espírito de enfermidade, eu dou uma ordem, saia em nome de Jesus. Tudo que tem atormentado essa vida, eu dou uma ordem, deixe esse corpo, essa família, esse lar, saia em nome de Jesus. Senhor, cura cada pessoa. Eu ordeno saúde. O Senhor é o Deus que sara, que cada um seja sarado, curado, liberto completamente agora. Em nome de Jesus. Onde, meu Deus, tiver uma enfermidade, eu a repreendo e ordeno que ela deixe esse corpo agora em nome de Jesus. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, sejam curados, libertos, transformados agora em nome de Jesus. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E nesse momento, eu peço definições, mudanças, milagres, o impossível acontecendo em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Prospera cada uma, exalta, levanta com poder. Eu peço poder sobre essas pessoas, meu Deus, o dom da riqueza, o dom da prosperidade, que sejam erguidas, colocadas por cabeça, por cima, que desfrutem do melhor da terra. Desperta mais semeadores. Nós precisamos de mais semeadores e quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar nesse programa que é uma boa terra, eu sei que ela será altamente recompensada. Pai, onde esse programa estiver chegando, o som da minha voz, que vidas estejam sendo abençoadas, curadas e libertas agora, em nome de Jesus, que estejam recebendo força, poder para reagir de forma sobrenatural a essa situação, porque as previsões serão contrariadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico, onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Amanhã teremos uma única reunião às 9. Busque o Senhor com toda a força. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.